Bom, sobre o trabalho de composição na segunda nota, eu fiquei com um cenário B, de biblioteca universitária, e esse aqui é o código, né? As tabelas que criei foram a tabela curso, a tabela aluno, a tabela categoria de livro, tabela livros, tabela empréstimo e a tabela multa, né? Só dar um exemplo aqui, a tabela aluno, coloquei o ID do aluno, como int, como chave primária. É, Nome vai achar 100, né, com 100 caracteres possíveis. Mesma coisa para o e-mail também. O ID do curso, né, que é a chave estrangeira, que é justamente da tabela curso, que é a chave primária. Aqui fiz a inserção de alguns dados, algumas atualizações, exclusão de dados e as consultas, né? Vou demonstrar algumas consultas aqui, como por exemplo, os livros cujo título começa com A, né? Usei select from da tabela livro, selecionar a tabela livro inteira e where para procurar na tabela título é, ao- justamente os títulos que começam com a letra A, né? Que o like faz isso, ele procura. E vou aqui ao executar e aqui certinho mostrando os títulos que começam com a letra A, né? Nessa outra consulta, os alunos que pertencem ao curso 1, 3 ou 5, executar aqui. É, Nesse outro aqui, os alunos, aluno, livro e categoria do livro, né? Ou seja, eu vou selecionar os nomes dos alunos, né? Ou seja, o nome da tabela aluno, que aí eu renomeio só para aluno, os títulos da tabela livro, que vou renomear para livro, é, o nome da tabela categoria livro, que vou renomear para categoria, da tabela empréstimo, né? E vou dar um join na tabela aluno, onde eu vou fazer a inserção, pegar a inserção justamente do ID do aluno, da tabela empréstimo, e o ID do aluno da tabela aluno. E outro join, usando a tabela livro, que eu vou justamente fazer a inserção do ID do livro, da tabela empréstimo, junto com o ID do livro da tabela livro. E aqui vou fazer o join da categoria do livro e vou fazer a inserção do ID da categoria da tabela livro com o ID categoria da tabela categoria livro, né? Eu expliquei mais esse código só para dar como exemplo aqui. Aqui, como seria. E também tem, por exemplo, essa aqui que é a estatística de valor das multas. Vou fazer aqui. Aqui. Então é isso. Assim ficou o meu código e dei alguns exemplos e expliquei alguma consulta.